Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. E no vídeo de hoje eu trago uma ceia de ano novo completa e econômica, gastando bem pouco, com pratos e receitas bem simples, fáceis e muito rápidos de fazer e que ficam muito deliciosos. Aqui no canal temos várias receitas também que podem ser feitas agora no ano novo, vocês podem dar uma pesquisada se quiser, mas em específico eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma macarronese bem fácil e muito deliciosa, caso vocês queiram fazer também agora no ano novo, tá bom? E agora vamos parar de falação e vamos pro vídeo. Vamos começar a nossa ceia de ano novo fazendo uma sobremesa bem fácil e deliciosa. No liquidificador, comece adicionando 2 gelatinas de abacaxi. Em seguida, adicione 300 ml de água quente e bata um pouquinho até dissolver toda essa gelatina. Após bater bem essa gelatina e dissolver, adicione 2 caixinhas de creme de leite e meia caixinha de leite condensado. Bata mais um pouquinho até deixar esses ingredientes bem misturados e homogêneos. Feito isso, coloque essa mistura que batemos no liquidificador em uma travessa. Essa minha travessa tem 15 por 30. E em seguida leve para a geladeira até ficar bem consistente. Aqui eu acabei de retirar da geladeira, está bem consistente. Vamos agora preparar a calda de abacaxi para colocar em cima. Em uma panela, adicione 400 gramas de abacaxi picado, sem o talo, tá? E aqui eu utilizei mais ou menos um abacaxi pequeno. Adicione também 5 colheres de sopa de açúcar e em fogo baixo é só ir cozinhando até reduzir toda a água que o abacaxi vai soltar. De acordo com o que vai fervendo, você percebe que o abacaxi ele libera uma água, tá vendo? É só continuar cozinhando, mexendo de vez em quando, até essa água reduzir por completo e secar. Aqui a água já reduziu bem, como estamos vendo, é só desligar o fogo e deixar essa calda aqui de abacaxi esfriar por completo. Quando estiver totalmente fria, é só ir colocando e espalhando por cima da sobremesa. Feito isso, nossa sobremesa de abacaxi está pronta para ser servida. O próximo prato, como uma opção de carne, eu vou fazer um lagarto ao molho madeira. Aqui eu tenho 1 kg de lagarto, e eu não sei se dá para vocês verem bem, mas eu fiz um monte de furos com a faca, que é para quando eu deixar marinando, os temperos entrarem para dentro da carne e ela ficar bem gostosa, tá? Então vamos começar aqui esse processo. Vou pegar aqui uma bolsa plástica e já venho colocando o lagarto dentro. E para os temperos que vamos marinar o lagarto, vamos precisar de 1 colher de sopa de sal, 1 pitada de pimenta do reino, 3 dentes de alho, aqui eu dei uma ralada para ele ficar bem fininho. 150 ml de água e 100 ml de vinho tinto seco. Eu sei que muitas pessoas não consomem bebida alcoólica ou não gostam de vinho, tá? Mas aqui é apenas para marinar, não vai ficar gosto nenhum do vinho na carne, porque quando ela cozinhar, o vinho evapora, tá? Mas se mesmo assim você não quiser marinar, não tem problema, não precisa. É só começar a preparar a carne da etapa a seguir e eu vou explicar tudo bem direitinho. Quando você misturar bem o tempero da marinada, é só colocar dentro do saco plástico, em seguida fechar bem e levar para a geladeira. Eu costumo deixar marinando de um dia para o outro, mas se você não tiver esse tempo todo, deixe por no mínimo 3 horas e nesse tempo você vá virando o lado da carne de cima para baixo
e misturando para o tempero, né, pegar por toda a carne. Aqui chegamos no dia seguinte, a minha carne marinou bem. Agora eu vou retirar aqui da bolsa plástica. E vou transferir essa carne para outro recipiente. Esse caldo aqui que a gente temperou e marinou não vamos utilizar e é só descartar. Pronto, pessoal, se você não quiser marinar a carne, é só começar a preparar ela a partir dessa etapa. Em uma panela de pressão, adicione 4 colheres de sopa de óleo. E em seguida, é só colocar a carne dentro e começar selando todos os lados dessa carne. E o que é selar, né? É dar uma leve dourada nessa carne só por fora. Você vai virando todos os lados até ela estar totalmente selada. E aqui eu dei uma boa selada nessa carne em todos os lados dela, tá vendo? O óleo que eu coloquei deu uma secada um pouco, né, porque evapora. Vou colocar mais um pouquinho, só um fiozinho de óleo a mais. E em seguida é só adicionar uma cebola inteira picada e dar uma leve refogada aqui nessa cebola. Depois que a cebola estiver bem refogada, é só adicionar um tomate inteiro também picado. Mistura só um pouquinho, coisa bem rápida. E já pode adicionar a carne dentro da panela. Vamos adicionar agora água até quase cobrir essa carne. Não precisa cobrir ela totalmente não. Deixa só um espacinho faltando como estamos vendo aí, tá? Porque quando essa panela começar a ferver água dentro, essa água vai cobrir e a carne vai cozinhar perfeitamente. E agora de tempero, vamos adicionar meia colher de sopa de páprica defumada, um caldo de carne. Se você não quiser usar esse caldo de carne, bota só um pouquinho de sal ao seu gosto. Uma folha de louro, uma colher de chá de orégano, uma colher de chá de cominho. Vou dar só uma misturada, né, para dissolver aqui os ingredientes, coisa bem rápida. E agora é só tampar a panela e esperar essa carne cozinhar. A partir do momento que começar chiando aqui nesse pito, você conta 40 minutos e desliga. Se você estiver utilizando outro tipo de carne de boi, com 30 minutinhos aí você já dá uma olhada para ver se está cozida. Aqui eu já cozinhei bem a carne, já retirei. Vou deixar ela esfriar bem para poder começar fatiando, tá? Ela tem que estar fria. E agora eu vou coar esse molho aqui para a gente fazer o molho madeira. E para fazer esse molho madeira, comece adicionando 2 colheres de sopa de margarina e em seguida espere derreter. Adicione em seguida 2 colheres de sopa de farinha de trigo, só que vai adicionando aos poucos para não empelotar, tá certo? Vai colocando de pouquinho e misturando para dissolver bem e cozinhar esse trigo aí na manteiga ou na margarina. Quando colocar todo o trigo, adicione 2 colheres de sopa de molho de tomate e misture mais um pouquinho. Feito isso, já é hora de adicionar 150 ml de vinho tinto seco. Adiciona e dissolve bem tudo, tá? Se você não tiver o vinho tinto seco, que é o correto fazer com ele, você pode fazer com vinho tinto suave também, sem problemas, tá? E por último, é só adicionar 500 ml do caldo que cozinhamos a carne. Aqui ele já está coado. Coloca a metade
Mistura bem. E depois é só adicionar todo o resto do caldo da carne, tá? Vai esperar agora ele ferver, cozinhar e reduzir até ele ficar um pouco cremoso. Aqui ele cozinhou bem, deu uma reduzida boa e tá bem cremoso no ponto que eu gosto. Se você quiser ele mais ralinho, é só deixar ele cozinhar menos, tá bom, pessoal? Aqui eu já estou com a minha carne cortada, fatiada em rodelas. E agora é só pegar o molho com uma concha e ir colocando por cima ao seu gosto. Para finalizar, eu cozinhei algumas batatas pequenas, a quantidade pode ser a gosto, e eu cozinhei no restante do molho da carne que sobrou, para ela ficar bem gostosa com o gosto da carne. É só ir colocando ao lado para fazer uma decoração do jeito que você quiser. Feito isso, o nosso lagarto ao molho madeira está pronto para ser servido. Como um próximo prato, eu vou fazer um arroz com lentilha para trazer bem muita sorte. Aqui eu tenho 100 gramas de lentilha e eu deixo de molho de um dia para o outro. Esse processo ajuda ela a cozinhar mais rápido e também ajuda no processo digestivo, tá? Vou escorrer essa água para continuar a receita. Aqui eu escorri a água da lentilha, adiciono na panela e em seguida eu coloco água até cobrir tudo. Vou colocar aqui no fogo para começar cozinhando e também vou adicionar uma pitadinha de sal. Tampa a panela e deixa a lentilha cozinhar de 10 a 15 minutos ou até que você perceba que ela já está al dente, tá bom? E enquanto a lentilha está aqui cozinhando, vamos cozinhar também o arroz. Aqui na panela, eu adiciono um fio de óleo, meia cebola picada e vou dar uma leve refogada aqui nessa cebola. Com a cebola bem refogada, é só adicionar 2 xícaras de arroz, essa xícara que eu estou usando é de 240 ml, e meia colher de sopa rasa de sal. Refoga só mais uns 2 minutinhos aqui. Em seguida, é só adicionar 4 xícaras de água e essas xícaras também são de 240 ml. Mistura um pouquinho e agora é só deixar esse arroz cozinhar até toda essa água secar. A minha lentilha aqui já está cozida. Eu vou escorrer essa água, deixar escorrendo e enquanto isso o arroz está quase prontinho aqui, quase cozinhado como estamos vendo. Quando o arroz cozinhar, ele vai ficar assim, ó, bem soltinho e bem bonito. É só deixar reservado aqui no canto e começar a preparar o tempero desse arroz com lentilha. Aqui na panela, eu vou adicionar uma colher de sopa de margarina ou manteiga e deixar essa margarina derreter. Em seguida, é só adicionar 2 dentes de alho picados, uma cebola picada e dar uma boa refogada nesses 2 ingredientes aqui. Com os ingredientes bem refogados, pegue a lentilha que já está escorrida, coloque junto dos ingredientes, adicione uma pitadinha de sal, misture bem. Quando você misturar bem aí nesse refogado, desligue o fogo e deixe descansando por 3 minutinhos, que é para a lentilha absorver o gosto desse refogado aí, tá bom? E depois de 3 minutos, é só começar adicionando o arroz junto da lentilha e misturando, até você colocar todo esse arroz.
Com tudo bem misturado, pegue o recipiente que vai ser servido e é só transferir para esse recipiente. Para finalizar, eu cortei um tomate maduro em 4 partes e vou fazer uma simples decoração. E temos um delicioso arroz com lentilhas para trazer muita sorte nesse ano novo. Nosso próximo prato será uma farofa de bacon bem úmida e deliciosa. Aqui na panela, comece adicionando 300 gramas de bacon, bem picadinhos em cubinhos, e em seguida é só dar uma fritada na própria gordura dele. Em seguida, adicione 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga e espere derreter. Feito isso, adicione 3 dentes de alho picados, meio pimentão picado e uma cebola picada. Aqui eu estou usando a cebola roxa, mas pode ser qualquer tipo de cebola. E em seguida, dá uma boa refogada nesses ingredientes. Após isso, é só adicionar uma cenoura ralada, uma latinha de dueto, o milho e a ervilha. Se você não gostar de ervilha, pode fazer só com o milho. Meia xícara de uva passa. Dá uma misturada aqui bem rápida porque o fogo está ligado, né? E agora vamos adicionar alguns temperos. Uma colher de chá de orégano. Uma colherzinha de chá de açafrão. E uma colherzinha de chá de páprica defumada. Dá uma refogada bem rápida, apenas de 2 minutos, que é para não murchar o milho e a ervilha. E aqui eu não estou utilizando sal, porque o bacon já contém muito sal. Mas se você quiser colocar a gosto, pode colocar sem problemas. E os temperos, vocês podem usar tanto o que vocês têm em casa, como apenas os ingredientes que vocês gostem. Depois de dar essa leve refogada de 2 minutos, adicione 3 xícaras de farinha. Aqui eu estou utilizando a farinha branca, tá? Mas pode ser aquela farofa pronta que vocês encontram nos mercados. Essa xícara é de 200 ml e é só ir adicionando essas 3 xícaras aos poucos, misturando bem para agregar essa farinha em todos esses ingredientes. Quando você adicionar toda a farinha, já pode desligar o fogo e adicionar um pouco de cheiro verde a gosto. Agora é só misturar bem esse cheiro verde. E se você não gostar desse ingrediente, não tem problema em não colocar. É apenas um ingrediente opcional que você vai colocar de acordo com o seu gosto. Com tudo bem misturado, pegue o recipiente que vai ser servido e é só transferir. Feito isso, temos uma deliciosa farofa de bacon pronta para ser servida. E para finalizar a nossa ceia, eu vou fazer uma salada tropical bem simples. Eu começo forrando o recipiente com folhas de alface a gosto. Aí você pode colocar a quantidade que você quiser. Depois é só adicionar meio abacaxi picado, retira aquele talo que ele tem no meio e corta nesses cubinhos pequenos. Adicione também uma manga picada em cubinhos, uma cebola roxa cortada em fatias finas,
E também 3 tomates cortados em cubinhos também. Se você quiser também, você pode colocar aqui um pouquinho de sal, um pouquinho de orégano e regar com um pouquinho de azeite a gosto também. Eu particularmente não gosto e prefiro ela assim. E aqui a nossa ceia de Ano Novo está pronta, tudo muito simples, receitas e pratos bem fáceis e rápidos de fazer, porém está tudo muito delicioso. E desde já, eu quero desejar a vocês um feliz 2023, que seja um ano de muitas realizações, de muita prosperidade, cheio de amor, paz, alegria e o principal de tudo, muita saúde para todos nós. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Não se esquece de deixar o teu like, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho das notificações, caso você esteja chegando agora e ainda não seja inscrito. Fiquem todos com Deus, um cheiro bem grande no coração e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!